Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa meditação, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé, no capítulo 8 do livro de Levíticos. O Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: toma Arão e seus filhos as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção o novilho do sacrifício pelo pecado, 2 carneiros, o cesto cheio dos pães asmos sem fermento, e manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. E disse Moisés: eis que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou se banharem com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto, o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com a faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também Urim e Tumim. E lhe pôs a mitra, o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada, em sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e a sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestiu com túnicas, cingiu com cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia orientado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou um novilho com o dedo, depositou um pouco de sangue sobre todas as pontas, em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado e os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e os seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenou o Senhor a Moisés. Mandou também trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr o sangue sobre o altar em redor. Em seguida esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro de sacrifício de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito derramou o restante do sangue nos lados do altar. Tomou gordura, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, o cesto dos pães asmos sem fermento, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou-os de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto,
como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também ordenou o peito, que era sua própria porção de carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor com os gestos característicos do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor havia orientado. Em seguida, pegou Moisés do bálsamo da unção, do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão as suas vestimentas e as suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e suas vestes. Com esse consagrou Arão as suas roupas sacerdotais, assim como os filhos e as suas vestes. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda do encontro, ali comereis um pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vocês o queimarão. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor, para que não morrais, pois esta é a ordem que eu recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés. Quando as pessoas dizem que estão pensando em abandonar a vida cristã, na verdade elas nem conheceram a vida cristã. Longe de Cristo, a única coisa que o ser humano tem é o pecado. E quando a Bíblia oferece a troca do mundo por Cristo, ela está oferecendo tudo. E tudo que essas pessoas têm é o seu pecado. Nesse capítulo, Deus vai apresentar a consagração de Arão e seus filhos. Arão foi quem auxiliou o povo na adoração do bezerro de ouro, quando o papel dele era ter impedido a idolatria no meio do povo, né? Apesar disso, Deus não arrancou Arão do seu elaborado e gracioso plano. É claro que Deus não ignorou o pecado, né? E nós vamos ver isso em cada detalhe dessa consagração. Porque todo o ritual da consagração tinha o objetivo de arrancar o pecado do seu coração. Nos primeiros versos ali, no versículo 1 até o 4, Deus convoca toda a congregação para assistir o cerimonial de santificação. Mas esse cerimonial, ele tinha 4 passos para ser seguido, antes de chegar na consagração. Depois, nos próximos versos, ali nos 5, nos versos 5 e 6, Moisés vai levar o sacerdote, Moisés lava os sacerdotes, né, que é o primeiro passo da purificação. Depois, nos próximos versos, ali nos 7 a 9, Moisés veste o sacerdote com as roupas que foram especialmente preparadas para serem usadas nessa ocasião. Depois, nos próximos versículos, ali nos 12 e 13, ele unge os sacerdotes antes de realizar os rituais sagrados. E tudo isso ensina, queridos, que se consagrar a Deus vai muito além de rituais. Os rituais eram só as molduras, né, que davam forma para a santificação. Depois, nos versos 14 até o 17, Arão, que no passado fez o bezerro de ouro para o povo, agora com as mãos na cabeça de um touro de verdade, vai ver a morte do touro e o seu sangue, o sangue desse touro, vai ser derramado na base do altar, com um pouco de sangue, colocado com o dedo nas pontas, nas suas pontas, né? E depois ali a partir do versículo 18
até o 29, é apresentado um cordeiro como oferta queimada, outro cordeiro para oferta de ordenação do sacerdócio, com os pães sem fermento. E depois, nos versos 30 até o final, até o verso 36, o sangue foi colocado na orelha, no polegar do pé e da mão direita. O óleo da unção foi aspergido com sangue do altar sobre as vestes dos que ministrariam no santuário e que comeram parte da carne e dos pães para a ordenação. Tudo conforme Deus mandou fazer. Examinar o pecado é uma tarefa muito difícil. Isso é porque quem ama a Deus se entrega a Deus de verdade. Então a gente precisa prestar atenção, muita atenção, porque examinar o pecado então é uma tarefa muito difícil. E as lições do santuário, elas ensinam que só quem ama a Deus vai ser capaz de realizar essa tarefa. A água é a palavra de Deus. Quem se banha, na verdade, nas águas do Espírito Santo, é completamente santificado. E, queridos, é preciso saber que se consagrar a Deus não é ficar sem comer ou morar dentro de uma congregação. Se consagrar a Deus é renunciar a todo o pecado, é reconhecer, se arrepender e renunciar a todo o pecado. Abandonar o pecado parece ruim para quem não sabe o verdadeiro significado da consagração, mas para quem se separa, para quem realmente se lava nas águas do Espírito, para quem se alimenta da palavra de Deus, para quem se veste com as vestes da santificação, né? Esses vivem em consagração a Deus e sentem prazer em viver longe da prática do pecado. E a única e grande tristeza dessas pessoas realmente separadas e consagradas para Deus é cair no pecado. Quando por um acidente uma pessoa consagrada a Deus cai no pecado, ela se desespera. Mas ela sabe que pode correr de volta, que deve correr ligeiro de volta para Deus. Se arrependida, a gente volta correndo, pede perdão e se lava de novo e começa de novo uma história de amizade com Deus. Mas para quem se separa de verdade para Deus, para quem veste as vestes da santificação, que vive em consagração, que sente prazer em viver longe da prática do pecado, o pecado realmente é um acidente muito eventual e que dói muito. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.